Professor, com certeza. Será que, a partir de agora, a gente tem uma espécie de reconstrução do consórcio no seguinte sentido? Antigamente, a perseguição institucionalizada dos soviéticos, da China comunista hoje, inclusive, e dessas ditaduras chinfrins, que nem a Venezuela, eles fazem de maneira muito verticalizada. Então, o ditador se impõe de cima para baixo. Será que a gente está percebendo um fenômeno de jornalismo isentão para encobrir as falácias e mentiras e ajudar a difundi-las do pensamento que é hegemonicamente de esquerda? Então, eu vou colocar a pergunta no seguinte sentido. Será que o jornalista está evoluindo para um ser inescrupuloso, igual aos ditadores do passado, só que com aquela embalagem de isentão? Porque isso acontece não só no Brasil, o que o Adriles falou, mas nos Estados Unidos e na Europa. Será que a gente está caminhando para essa involução? Marco, indo direto, imagina se a lei das estatais passar tal qual se quer, multiplicando por 4 a verba de publicidade. Porque estaria isso, passa de 0,5% para 2% do montante dos recursos. Por que eu estou trazendo essa questão? Porque quando a gente olha o que está ocorrendo com a mídia, eu diria que há 3 grupos. Existe um grupo que é ideológico mesmo. Eles entenderam tudo aquilo que o Gramsci falava, a dizer, antes de virar classe dirigente, vão virar a classe dominante. O que é a classe dominante? A classe dominante é aquela cuja ideia e visão de mundo está no coração de todos, porque todos interpretam o mundo da mesma perspectiva. Tem esse grupo. Tem um outro grupo que eu vou te falar do fundo do coração. Eles não sabem o que estão fazendo ali. Eles não sabem se são jornalistas, eles não sabem o que é ser jornalista, fizeram faculdade vagabunda de baixo nível. Eles é um grupo que realmente você vê assim, diz, pelo amor de Deus, sim, esse cara não sabe, ele não sabe o que ele está ali. E tem um grupo que está olhando para os 4% caso se transforme. Por quê? Porque eles precisam sobreviver e ali fazemos qualquer negócio. Por qual razão? Porque se vocês vão pagar, manda no partido quem paga o aluguel da sede. Quem coloca a publicidade lá acaba definindo uma determinada pauta. São 3 grupos que estão ali compondo essa mídia, que ela se transforma... partindo da ideia de sobrevivência, ela se transforma como um grupo avançado para preservar uma única interpretação da realidade. Quando eu olho a mídia, essa é a angústia que eu tenho. E essa é a satisfação e a felicidade que eu tenho de, por exemplo, estar vindo aqui, convidado por vocês, que representam uma ponta de lança para trazer a verdade. Porque daqui a 50, 100 anos, eu sou pesquisador. Vão contar a história do que está acontecendo aqui, como vão contar a história do que vocês faziam lá na outra rede, que vocês marcaram um momento de busca da verdade e preservação da dignidade na imprensa brasileira. Por que eu era? Porque quando vocês falaram, vocês são ídolos para mim, porque eu assistia a vocês. E o olhar foi por causa de vocês que eu tive tanto amor e carinho e ainda hoje tenho por determinadas redes. Porque foram vocês que fizeram. Entendeu? Mas continuando, a mídia, essa a questão da mídia. Ela se transforma numa ponta, porque tem 3 grupos. Eu não consigo colocar todos no mesmo balaio. Mas se eu colocar no mesmo balaio, eu divido esse balaio em segmentos. Esse aqui está pensando nisso, acaba sendo a mesma coisa. Quando a Adriana e a Geisiane falaram a respeito do Maduro, da ditadura que o Maduro quer, a primeira imagem que me veio na cabeça, depois de concluir que qual é o grande problema do ditador? É o ser humano. Ele não gosta do ser humano, ele não pode ter o ser humano diante de si. Mas qual é a imagem que a gente tem quando ele está buscando o poder? É a imagem do Dante Alighieri. Pega os círculos do inferno. O último círculo é exatamente onde está Lúcifer, sozinho. Primeiro porque a maior pena que alguém pode ter na sua vida é a solidão. Solidão do poder absoluto. Mas exatamente... Dante, onde tem os traidores... dos amigos, da família e da pátria. E tem muitos traidores que aqui estariam, só que eles não vão estar lá. Na política. Eles não vão estar no último círculo. O último círculo pertence apenas a Lúcifer. Porque ele pode se iludir de que ele tem todo o poder do mundo e ele vai descobrir que ele não tem poder nenhum. Ele não tem nem sobre a sua própria solidão. Todos o odeiam. E aí é que está o ele é detalhe. incapaz de amar porque ele é sozinho. Os ditadores fazem isso. Essa é a grande questão. Boa. Eles sempre vão caminhar para usar artifícios tecnológicos porque o ser humano é o problema para ele.
Ele não pode conviver com o ser humano, porque o ser humano coloca diante dele um espelho. Você não é tão sábio, você não é tão inteligente, você não é tão bom, você não é nada na realidade. A solidão é uma vaidade. Ainda absoluta. mais no caso do Maduro. O Maduro foi escolhido a dedo pelo Hugo Chávez. Lá, o vice-presidente é indicado pelo presidente, ele não é eleito. Foi escolhido a dedo por uma única razão. O Hugo Chávez jamais poderia permitir um cara que pudesse fazer sombra para ele. Ele disse que o Maduro ia ser o ser herdeiro naquele que ele não imaginava que ia morrer. Quando que um ditador que acha que é Deus imagina que a morte lhe chega? Vou deixar esse indivíduo que é. Eu vou ser bem gentil. É mediano, tem vários outros termos para usar no lugar disso. Tá? Que é mediano, porque ele não vai fazer nada que preste. Só que ele morreu. Aí ele morreu e veio um problema e esse cara foi construindo a ditadura. Porque o Hugo Chávez queria a ditadura, mas ele não tinha colocado ainda, porque ainda existia uma oposição que, ó, batia. E ele foi apagando a oposição.